Olá, enroscou todos os fios aqui. Olá, a gente tá super perto hoje aqui nesse podcast. Sexta-feira à noite gravando. Sexta-feira à noite gravando, assim, exprimindo, não sei o que... Por que... Aliás, eu tenho uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta aqui no ar pro Alan. Por que você muda toda vez, Alan, a posição do rolê aqui no estúdio? O Alan gosta de várias posições. Ele varia muitas posições aqui no estúdio. E aí a gente tá, assim, um pouco próximos hoje, mas tudo bem. E aí, Jéssica Balbino, tudo bem? Tudo bem, e com você, Tadeu Rodrigues? Como você passou a semana? Eu passei bem, e você? E a gente tá bombando a nossa temporada de reportagens literárias. A gente tá bombando demais, as pessoas estão muito receptivas com isso e tem sido muito importante pessoalmente pra mim, porque sou jornalista e gosto muito do tema. Faço um podcast por isso. Eu sou jornalista de coração. Sim, você é um jornalista também, eu vou aceitar isso. Brincadeira. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, e você? Também. E o caso Evandro, tá acabando? Eu não queria falar disso aqui, porque a gente vai ter que dedicar um episódio. Vamos gravar um episódio sobre o caso Evandro? A gente vai gravar, a gente vai trazer o Ivan. Chama o pessoal aqui. Nossa, isso é bom trazer o Ivan, hein? Vamos mandar. Mas ele deve estar muito solicitado. Ele deve estar muito solicitado, mas ele vai lançar um livro e aí a gente vai falar do livro, porque o nosso podcast é literário. E aí... É jornalístico literário por essa temporada, então. Por essa temporada. E aí a gente pode falar sobre isso. Eu não quero pensar no caso Evandro, porque eu não sei mais se eu estou vivendo ou se eu estou esperando os próximos episódios. Realmente, podcast tá tomando muito foda. Quem quiser. Eu tenho problemas psicológicos causados pelo caso Evandro. Você que indicou. Fui eu que indiquei, tá todo mundo viciado. A Lorena tá viciada, tá todo mundo viciado. Um beijo pra Lorena, ela também tá viciada. Tamo todo mundo, eu não quero pensar nisso. Nós recebemos uma mensagem de Juliano, que produz queijo em São Paulo, e mandou um beijo pra todo mundo, pro Alan, inclusive. Juliano, eu quero um beijo e um queijo, por favor, tá? Me manda que eu aceito. Toda terça eles ligam lá e ficam vindo, e é legal isso. E deixa eu falar uma coisa, pra quem tá ouvindo e não tá entendendo nada, o caso Evandro é um caso gravado pelo podcast do Anticast, que é o projeto Humanos. Ele é feito pelo Ivan Mizanzuki, que é também um jornalista que diz que não é jornalista de formação, mas dá aula a cada episódio. E é muito bom, é muito viciante. Vai virar livro, vai sair pela HarperCollins. É uma notícia aí que foi dada, acho que há 2 semanas. E a gente tá viciado porque ele conduz muito bem e ele prende a gente, tipo, uma novela mesmo. Né? É um caso que aconteceu na década de 90. Na década de 90 em Guaratuba, no interior do Paraná, no litoral do Paraná. E mais eu não digo, acessem, procurem, viciem-se também e conversem com a gente. Eu quero viciar todo mundo, eu quero o país parado pra assistir, quer dizer, pra ouvir a final do caso Evandro. Sabe, tipo, quem matou o Death Reutemann? Eu quero isso no caso Evandro. Mas você sabe me deem isso, Brasil. Que dá pra gente fazer muito legal, porque o Ivan, ele faz uma análise humana, né, de um caso. É por isso que chama Projeto Humano. Eu acho que eu desconfio que seja. Mas assim, dentro de um caso triste e tenso, e ele vai mostrando todos os lados da história, e a gente falou disso aqui nas reportagens literárias, o pessoal que a gente conversou, né? Com o Alan de Abreu, com o Plácido, né? E hoje, quem está na nossa bancada, Jéssica? A gente está na bancada com o Chico Felitti, jornalista. Palmas para o Chico Felitti. Não muito alto. A gente não pode bater palma alto, porque senão o Alan xinga. Chico. Me constrange mais baixo. Chico, seja bem-vindo, um prazer imenso ter você aqui conversando com a gente, tá? Muito legal. O prazer é tudo meu, obrigado. Ah, que bom. Eu sou só fã, eu tô convidando nessa temporada, eu tô disfarçando, mas na verdade eu tô aqui convidando só as pessoas de quem eu sou fã pra bater esse papo, então, pra constrangimento pouco é bobagem, eu vou ficar aqui rasgando seda. O podcast em proveito próprio. Total. Eu tô. É a melhor coisa, né? Eu pago pra fazer esse podcast, então o podcast é meu. Eu vou trazer os meus convidados e vou aprender, eu vou sugar tudo que eu puder das pessoas. Brincadeira. Mas é legal. Quem tá começando a ouvir a gente agora, a gente está trazendo o Chico Felitti na temporada de reportagens literárias. Nos episódios passados, nós falamos com o Alan de Abreu, que fez uma matéria linda sobre o tráfico no Brasil. Linda, maravilhosa. Uma matéria linda, né? Incrível. E sobre o Plácido também, que fez uma matéria bacana sobre quando o tempo que ele ficou no Quênia. E hoje o Chico Felitti, que vem com um caso totalmente diferente, totalmente que instiga a curiosidade. E, Jéssica, faça as honras, apresente o nosso convidado. Chico Felitti é jornalista, autor do livro Ricardo e Vânia, que saiu recentemente pela Todavia.
E autor de uma das reportagens mais acessadas da história do jornalismo, venceu o prêmio Comunique-se, se eu não estou enganada, porque eu sou uma pessoa péssima com isso, eu nunca faço pauta, eu vou só no improviso, vou na memória, não lembro, péssimo jornalista. Mas é isso, não é isso, Chico? Foi o prêmio Comunique-se, não foi? E eu acho que teve o prêmio, teve um outro prêmio, não, Petrobras, tá vendo só? Não sou tão louca assim. E ele fez a reportagem que ficou muito famosa em 2017, que ficou conhecida como a reportagem do Fofão da Augusta, que é a reportagem do Ricardo, e uma reportagem incrível que o Chico, sei lá, acho que estourou todos os acessos que o portal que recebeu essa reportagem, sei lá, esperava receber e tudo mais. E, bom, quem não leu já vai dando aquele Google, já vai pesquisando aí, já joga aí no Google Fofão da Augusta Chico Felice, porque foi uma reportagem que meio que parou e quebrou a internet na noite que ela saiu, e especialmente em grupos de jornalistas só se falava dessa reportagem na época, e agora a gente tem o livro com a história mais desdobrada e contando também a história da Vânia. Mas quem tá chegando agora e não sabe nada, Chico, do que se trata? Do que estamos falando aqui? Estamos falando de um artista de rua que eu cruzei na primeira semana que eu me mudei para São Paulo, com 17 anos de idade, e tentei entrevistar por 13 anos. E explico por que eu tentei entrevistar ele. Porque o rosto dele era muito peculiar. Ele tinha injetado litros e litros de silicone no rosto, silicone líquido, e daí o rosto dele parecia, era muito expandido, era muito grande, e ele já estava com quase 60 anos, e esse silicone foi descendo, então o rosto dele ficou como se estivesse escorrendo, e por causa disso ele ganhou esse apelido aqui em São Paulo de Fofão da Augusta, porque ele ficava na Rua Augusta, e ele parecia o Fofão, aquele personagem infantil da televisão da década de 90. E ninguém muito sabia quem ele era, assim, tinha toda uma mitologia sobre ele aqui em São Paulo, cada pessoa tinha uma teoria diferente, e desde que, enfim, era muito violento, que ele tinha sido rico, que ele era mulher, enfim, cada um tinha uma história diferente e ninguém sabia o nome dessa pessoa. E quando que foi isso? Isso foi publicado, a matéria foi publicada em outubro de 2017, mas a apuração começou na Páscoa de 2017, que era meio de abril. Então você levou 6 meses apurando o caso, né? E você fala que você levou 13 anos, né, pra conseguir essa entrevista dele, da primeira vez que você ouviu até conseguir criar um vínculo e poder fazer essa reportagem, que é uma reportagem, obviamente, de fôlego e que exige mais do que apuração, uma dedicação, né? Ele exige, enfim, uma doação, né? Eu acho que você doou muito de você ali fazendo essa matéria. Mas eu queria saber o que te fez persistir esses 13 anos e tentar entrevistá-lo a cada vez que você cruzava com ele, enfim, o que te despertou isso que você pensou, eu tenho que fazer essa reportagem? Numa palavra, curiosidade. Acho que é o que me motiva a fazer tudo que eu faço. Eu era muito curioso para sentar e conversar com o Ricardo e perguntar: é verdade que você fez isso pro seu rosto? Você se acha bonito? Era isso que você queria? Entendi. E sempre foi a pergunta que eu quis fazer. Tá vendo? É por isso que eu gosto do Chico, é por isso que eu sou fã dele, porque ele é uma pessoa curiosa. Eu acho que a curiosidade move o mundo, né? Eu acho que o fogo no cu move o mundo. Isso, né? E aí a curiosidade, né? E não só no jornalismo, mas eu acho que em tudo, né? A gente tem que ser curioso. E eu acho incrível, eu acho que essa reportagem ela ensina muita coisa pra gente. A gente tem o livro, né? Chama Ricardo e Vânia, né? São 2 nomes próprios aí na capa. Como você descobriu, né, a gente, né, fazendo uma pesquisa aqui para conversar contigo também, você fala que com 17 anos, teve a curiosidade, foi atrás, e você com certeza conheceu um universo aí a cada dia desconhecido e profundo, né? Como que foi essa relação? Porque quando você vê Ricardo e Vânia, você já bate o olho na capa e você fala, é um livro sobre uma história de amor, né? E eu acredito que em algum momento você queria fazer uma matéria sobre o Ricardo, né? O Fofão da Augusta, que depois eu descobri que ele não gostava, né, de ser chamado assim. Você decidiu, em algum instante, você falou, não, eu vou chamar o livro de Ricardo e Vânia e não de Ricardo e não de Fofão da Augusta. Como que foi isso? Como que foi essa descoberta do amor dele, né? Que acredito eu
que é o pano, né, da sua pesquisa. Aconteceu uma coisa muito curiosa que acho que nunca mais vai acontecer. Quando saiu a matéria, isso era realmente uma preocupação dos meus editores no BuzzFeed News. Ela saiu pelo BuzzFeed News, que é o canal de notícias do BuzzFeed no Brasil, né? E existe em alguns países. E era uma preocupação muito grande de essa questão do uso do apelido ou não. Por quê? Era importante para o leitor de São Paulo saber de quem estava falando, e ele era conhecido por esse apelido que ele não gostava, que era Fofão da Augusta. Então, era importante ter no título isso para saber do que se tratava a notícia, né? Certo. Ninguém nem sabia que o nome dele era Ricardo. Inclusive, era assim que terminava a reportagem. Terminava descobrindo, a gente conseguindo encontrar os documentos dele e conseguindo levar para o hospital das clínicas onde ele estava internado para ele deixar de ser desconhecido. Ele estava registrado como paciente desconhecido lá. E passar a ter um nome lá dentro. Então, a reportagem inteira é uma saga em busca de um nome. Então, você não podia contar. Entendi. Que o leitor fosse saber com um nome que não existia até então. Daí, o título da matéria foi uma aspa dele, uma frase dele que era Fofão da Augusta, quem chama assim não me conhece. É que eu achei fantástico isso. Foi o título da matéria. Grande sacada, você acabou unindo as duas coisas, agradando ele e informando quem não sabe, exatamente. né? E é uma necessidade de comunicação, né? Porque, mas no fim, acho que a matéria acabou chegando, felizmente, a tanta gente que extrapolou para muita gente. Eu converso com muita gente que nunca tinha ouvido falar, que na área de São Paulo nunca tinha ouvido falar dessa figura, e acabou virando uma história meio arquétipa, né? De cada cidade tem figuras assim, né? Toda cidade tem personagens assim. E a Vânia surge aonde, assim, nesse meio tempo todo? Daí a Vânia surge no rescaldo da história, porque quando a matéria foi publicada na internet, no BuzzFeed, eu admiti ali que eu não consegui encontrar o Wagner, que tinha sido o amor da vida do Ricardo, e eles tinham sido namorados por quase 10 anos. E ele desapareceu, o Wagner. E, de novo, cada pessoa tinha uma teoria diferente. Os irmãos do Ricardo, não, ele morreu, não, ele foi para Europa, ele se mudou, não, ele agora se apresenta como mulher. Só que não consegui encontrar. No que a matéria saiu e teve alguma repercussão, as pessoas leram, se mandaram, uma pessoa, Alexandra Batz, que mora na Europa, me mandou uma mensagem falando: eu conheço a Bicha de Paris. Eu respondi para ela: Bicha de Paris, imagino que você esteja falando sobre o Wagner. Ela me respondeu: o Wagner agora é a Vânia. Olha só. E o Wagner tinha saído do Brasil em 1989, fugindo inclusive desse relacionamento com o Ricardo, e tinha chegado na França, onde ele se reconheceu como mulher trans e fez a transição. Olha só. Só que antes dela virar Vânia, dela adotar o nome Vânia, ela teve 7 nomes diferentes. 7 nomes, cara? 7 nomes diferentes. E você foi descobrindo isso como? Assim, você conheceu o pessoal que relaciona com ela lá na Europa? Como foi isso? A menina ligou pra ele acabou de falar. Não, mas você chegou a conhecer pessoas assim? Não, foi só essa fonte? Conheci bastante gente depois que eu fui, né? Porque daí eu comecei a falar com a Vânia e ela começou a me contar a história dela. Ela se mudou pra Paris pra morar com o irmão, que era cabeleireiro lá, muito bem sucedido. Esse irmão morreu no primeiro ano que ela tava lá. Ela começou a dançar num cabaré, já de mulher, mas ela adotou o nome Babette, que ela emprestou da irmã dela, que chamava Elizabeth, a única irmã mulher que ela tinha. E daí, depois de um tempo, enfim, super dura de grana, com vários problemas, ela começou a se prostituir. E ela começou a mudar de nome de tempos em tempos, porque daí ela mudava os anúncios que ela fazia em umas revistas de sexo, inclusive sexo heterossexual, que foi uma novidade dela, foi uma pegada muito boa dela, que ela ganhou muito dinheiro assim. Ela mudava de identidade, então ela chamou Cara, Rara, Vênus, Venúzia, Wagner, tudo isso antes de chamar Vânia. Legal. E o Ricardo, eu sei que você... Ricardo, não, desculpa, Ricardo, olha que pessoa louca. Eu li Ricardo, fiquei com isso na cabeça e... Chico, perdão. Quando você fez a reportagem, tudo teve um período que você viajou e foi justamente quando o Ricardo faleceu no Brasil e o hospital fez contato com você via Instagram, né? E aí você que teve que localizar a família e, enfim, dar essa
notícia e tudo mais. Eu queria te perguntar, como é que foi isso, né? Porque eu imagino que tenha sido muito horrível para você, enquanto um repórter, ter que cuidar de aspectos burocráticos de um personagem que você entrevistou, criou um vínculo e morreu. E eu queria saber se em algum momento dessa apuração e, enfim, dessa reportagem e disso tudo que acabou guiando até a tua vida, você chorou em razão do caso, se você se emocionou assim a ponto de chorar, enfim, de se questionar. Queria entender isso. Eu perdi a conta das vezes que eu chorei, assim. Tinha muito dia que eu voltava para casa, tentava manter a dignidade, assim, eu tentava manter a dignidade profissional e não chorar na frente das situações que me faziam chorar. Entendi. Porque chega até a ser ofensivo, né? Chorar na frente de uma pessoa não é por não demonstrar fraqueza, é por respeito. Não, e ainda mais um personagem, né? Exatamente. Não, mas foi incontáveis vezes. Muitas entendi. vezes. E essa história, quando você estava fora, como é que isso chegou, assim, para você, enquanto jornalista, enquanto um repórter, hoje já passado algum tempo disso, e falando sobre, eu sei que você dá muita entrevista, faz palestras, enfim, fala bastante sobre esse assunto, então acaba criando, ainda que seja muito emotivo e tudo mais, criando um distanciamento. Mas como é que é pensar nisso e reviver de algum modo aquele dia que você estava fora? Que país que você estava mesmo? Eu esqueci. Eu estava na Itália. Você estava de férias. De mel, eu tinha acabado de me casar. Ah, entendi. E daí eu comecei, os médicos do Mandaki, onde o Ricardo estava hospitalizado, médico, enfermeira, enfim, tinha bastante gente, começaram a me mandar mensagem, que foi um aspecto muito positivo da reportagem. As pessoas passaram a conhecer o Ricardo por causa dela e tinham essa proximidade comigo, assim, de me mandar mensagem em Instagram, em Facebook, que mandavam de fato. Eu recebi mais de 5 mil mensagens no Facebook de gente só contando a história do Ricardo. Entendi. O que tinha passado por ele. Tem inclusive um capítulo do livro que são só as histórias que as pessoas escreveram contando com passagens dele, assim. Então, quando ele, por exemplo, coloca dois pombos mortos num saco de plástico e entrega para um homem que trabalhava aqui no centro de São Paulo e fala: toma, querido, cozinhe ele com alcaparras, é como nós comíamos em Paris, sabe? Esse tipo de pérola, assim, que as pessoas viveram com ele e elas queriam compartilhar, assim. Foi uma história escrita em muitas mãos, porque daí virou uma coisa coletiva, assim, pareceu que a cidade inteira queria compartilhar a história dele, e foi muito lindo. E isso foi a mesma coisa com os médicos do hospital em que ele estava internado, né, que me procuraram no Instagram e me deram uma notícia péssima. Uma pessoa que eu não conhecia falou: eu estou aqui tratando o Ricardo, ele teve uma parada cardiorrespiratória, nós estamos tentando revivê-lo. E daí ela ia me passando informe a cada 5, 10 minutos, e eu do outro lado do Atlântico. E ele sem conseguir entrar em contato com a família do Ricardo, porque, de novo, ele estava sem documento quando ele foi hospitalizado. Entendi. Então, de novo, ele estava como desconhecido, mas dessa vez o hospital inteiro já sabia o nome dele, por causa da matéria. Sim, então, e reconheceram ele, né, na verdade. Reconheceram, chamavam pelo nome, assim, foi o maior carinho que acho que eu poderia ter tido, foi as pessoas sabiam quem ele era. Nesses últimos dias ele estava com esquizofrenia também, não estava? Na vida inteira ele teve esquizofrenia, parece que desde a infância ele tinha tido episódios, e daí ele tinha esses surtos, né, e quando ele foi hospitalizado ele estava em surto, ele entrava às vezes em surto, ficava violento, perdia conexão com a realidade, e quando ele foi internado ele estava, mas nos últimos dias de vida ele já tinha sido medicado e estava bem, estava lúcido. Daí ele teve uma embolia pulmonar inesperada, que foi um mal súbito, assim, não era nada ligado com o quadro psiquiátrico dele, e morreu. E esse dia foi um dia que você chorou e isso te afetou, muito, assim, em plena lua de mel? Eu acho que foi muito mais duro ter que dar a notícia. Receber a notícia foi um golpe, claro, mas ter que dar a notícia pra Vânia e pros irmãos do Ricardo foi terrível, assim, foi uma coisa terrível. E esse foi um dia que seu companheiro se arrependeu de ter casado com um jornalista? Não, ficou tudo bem depois? Não, ele me apoia muito. Assim, é inacreditável o quanto o Renan é companheiro, assim, o quanto ele é parceiro nas minhas empreitadas. Ele não é exatamente, não tem o mesmo espírito aventureiro, mas ele me apoia em tudo. Ele também é jornalista, não? Não, ele trabalha na televisão, ele escreve roteiros de televisão. Ah, tá, então ele tá no meio, então ele consegue entender. Tem uma... Que bom! Eu tava vendo algumas matérias também, e tem uma coisa que me chamou muita atenção,
que foi quando o Ricardo foi internado, você foi com a sua mãe até o hospital, né? Exato. E a sua mãe, ela é escritora também, ela teve uma participação um pouco efetiva junto contigo, e uma coisa não, completamente, assim, o livro não existe sem ela, o livro é dela. Eu queria que você falasse sobre isso, o papel da sua mãe, né, na elaboração do livro, assim, bem isso que eu queria perguntar. Quem nunca levou a mãe numa pauta que atira a primeira pedra? Então, isso é bem esquisito, né? No começo me constrangia, mas enfim, eu explico, eu juro que tem explicação. Eu levo meus pais. Eu queria ser solidária com você nesse momento e dizer que eu já levei pai e mãe em reportagem pra apurar as coisas, tá? Normal, acho normal. Explica-nos. Bom, ela é escritora, né? E a gente trabalha muito juntos. Eu editei um dos livros dela, agora estou editando outro, e mais do que isso, ela é muito curiosa, ela tem um espírito muito aventureiro, que acho que talvez seja um mal de família. Porque o que aconteceu foi, quando no almoço de domingo de Páscoa de 2017, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, mas era minha amiga no Facebook, avisando que o Ricardo estava internado no Hospital das Clínicas. Foi assim que a gente chegou até ele no primeiro contato. E daí eu estava na casa dela almoçando. E daí eu, no meio do almoço, falei, olha, terminando aqui, eu estou indo para o Hospital das Clínicas, porque eu vou tentar ver o que está acontecendo, vou tentar... E ela falou, tá bom, eu vou junto. E foi junto. E chegando lá, ele se encantou por ela e começou a se abrir com ela. E deu um acesso que até então ele nunca tinha me dado. Então acho que existe também a questão da entrada, e ela teve uma entrada muito grande com muitos personagens, assim, por ser uma pessoa muito sensível, por ser uma pessoa muito atenta. Ela que descobriu, por exemplo, que a família dele era de Araraquara, não fui eu. Olha só. Um comentário em uma entrevista que não aparecia no Google, do irmão dele que tinha sido colunista social, uma entrevista de, 1994, tinha um comentário dizendo: o Marcelo Correia, que é o irmão mais novo do Ricardo, é irmão do Fofão da Augusta de São Paulo. Ô Chico, e quantas pessoas você entrevistou para fazer essa reportagem e depois o livro? A primeira reportagem foram umas 100. O livro eu boto 200 e pouco. Entendi. Em algum momento você pensou em desistir da reportagem, ou isso nunca passou pela tua cabeça, por mais difícil que tivesse sendo viver tudo aquilo? Sabe que não, porque ela foi longa e ela foi exaustiva, mas ela não foi exatamente difícil, assim, ela era a minha obsessão no momento, assim, eu estava vivendo por aquilo. Óbvio que eu fazia outros trabalhos para pagar a conta, até porque eu fiz essa reportagem por conta própria. Você custeou, né, a reportagem, né? As viagens... Com ela pronta. As viagens, tudo foi você que custeou tudo, sim. Assim, você investiu mesmo na história, né? E o tempo, mais do que tudo, assim, era tempo que eu estava trabalhando e não estava ganhando nada por isso. Uhum. Mas porque eu fiquei muito apaixonado por essa história e tudo me fascinava e eu achava que valia o investimento. Então eu nem pensava muito na realidade. Você queria fazer, né? Foi por motivação... Eu tinha que fazer, assim, era o que eu queria fazer naquele momento. Entendi. E infelizmente eu tinha um estilo de vida ali no momento que me permitia, assim. Eu era freelancer e estava com um bom salário e algum tempo livre, eu conseguia encaixar. Assim, eu nunca escutei isso, eu era um freelancer e tinha um bom salário. Tá vendo como você é diferenciado? Eu vou botar aspas nesse bom aí. Tá vendo como você é diferenciado? Eu achei diferenciado isso. Onde você trabalha? Que eu quero divulgar isso, brincadeira. Não, é só pra descontrair, né? É só pra gente não... bom é bem relativo, assim. Porque senão as pessoas vão começar a achar que jornalista ganha bem. E a gente não pode deixar isso acontecer. Mentira, não. Engenheiros, administradores, o meu bom salário era literalmente o suficiente para pagar o aluguel em cima. Olha só, aqui no caso do jornalista é um salário maravilhoso, entendi agora. Eu não vou ser tão otimista, né? Entendi a sua colocação. Ô Chico, uma coisa que eu queria te perguntar é se... Porque assim, quando você viu ele, sim, você ficou muito impactado com a figura do Ricardo, e eu imagino que, obviamente, fisicamente isso causava uma estranheza, mas eu acho que você se despiu total de preconceitos para fazer essa matéria. Mas eu queria saber se em algum momento alguma coisa te causou uma estranheza, ou se você precisou
desconstruir algum tipo de preconceito que porventura você tivesse, e eu queria que a gente comentasse um pouco sobre o respeito que você teve ao fazer essa reportagem, ao acompanhar ele no dia seguinte da publicação, a acompanhar depois desse período um tempo a vida dele ali como um amigo, uma pessoa que criou um laço, que é uma coisa que a gente não observa, especialmente no jornalismo do dia a dia, no hard news, que você dá a notícia muitas vezes sem qualquer respeito com a história daquela pessoa e com o que vai acontecer depois e tudo mais. Então são milhões de perguntas que eu te fiz, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui. Vamos lá. Claro, teve muito preconceito que eu tive que desconstruir, muito medo que eu tive que enfrentar. Então, por exemplo, o Ricardo, na época, depois que ele recebeu o alta do Hospital das Clínicas, ele voltou a morar numa pensão bem no meio da Cracolândia. Sim. E por mais que eu andasse muito pela Cracolândia, que é essa região no centro de São Paulo que é muito deteriorada e tem muitos usuários de crack, assim, hordas mesmo, assim, é uma coisa assustadora. Eu sempre andei muito porque a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei 10 anos, é lá. Sim. E eu sempre fui a pé, então eu nunca tive medo. Mas eu jamais tinha entrado numa pensão como a que ele morava, que tem muito usuário de crack. Que você vai subindo escada e você vê gente fumando crack pelos corredores. Entendi. E aquilo era muito, no começo era muito assustador. A primeira vez que eu fui lá eu fiquei completamente apavorado, completamente. E daí depois eu entendi, fui me habituando que não era um risco para mim, entendeu? Que aquelas pessoas podiam estar fazendo mal para elas mesmas, mas não é que eu estava me colocando em risco, assim. E essas pessoas até me ajudaram, até foram gentis. Isso foi uma coisa que eu ganhei muito com essa apuração. Entendi, que bom. E isso me traz para a segunda parte da sua pergunta, que é ter ficado próximo dele depois da publicação, ter continuado essa convivência, que era um medo muito grande. Eu tinha um medo muito grande que alguém pudesse fazer mal para o Ricardo porque ele tinha uma herança a receber. Entendi. Eu via na matéria que ele tinha uma quantia, que ninguém sabia muito bem quanto era, mas era 35 mil reais uns anos atrás, hoje em dia corrigido devia ser uns 50 mil reais, que ele poderia retirar só passando no fórum. E daí me ocorreu, obviamente, é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa que tem uma doença, que às vezes está em contato com a realidade, às vezes não está, sozinha na rua. Se eu publico que essa pessoa tem um dinheiro, belíssimo dinheiro guardado, alguém pode querer fazer mal para essa pessoa. E daí eu me responsabilizei, e quando a foi publicado numa sexta-noite, eu não consegui dormir enfim, de ansiedade, de expectativa, e fui no sábado de manhã, eu já estava com ele nessa pensão que ele morava, para meio ver qual ia ser. Assim. Então não sei exatamente por que eu estava lá. Mas eu queria saber o que ia acontecer. E o que aconteceu foi o contrário do que eu temia. Assim, eu temia que alguém pudesse se aproximar por mal. E a gente passou o dia seguinte a publicação da matéria andando pela cidade e as pessoas chamando ele pelo nome. Foi uma coisa em corte seco. Assim, ninguém conhecia quem era. 12 horas depois da matéria, dezenas de pessoas pararam ele na rua para fazer foto, para dizer que tinham lido a matéria, para chamar ele pelo nome, para dar dinheiro. Então foi muito além do que eu esperava, no bom sentido. Tem uma passagem que eu estava lendo que eu achei tão bonita, que foi, acho que estava você e sua mãe com ele no hospital, e vocês ligaram para a Vânia para falar com o Ricardo, né? Uhum. Fazia anos que eles não se falavam. Como que foi isso? Me conta, fiquei curioso. Então, foi muito providencial que isso aconteceu, porque o Ricardo estava internado, ele ia receber alta em breve, tinha um monte de gente querendo ajudá-lo, o Ministério Público e tal, a conseguir a herança e conseguir um cuidador e conseguir que ele tivesse uma vida mais estruturada. E daí, nisso, eu tinha acabado de começar a falar com a Vânia. A gente se falava, se mandava e-mail, se ligava de vez em quando. E daí, um dia, eu estou no hospital com ele, no Mandaqui, e com a minha mãe, e a Vânia me manda uma mensagem comentando algum assunto. Uhum. Eu falei, Vânia, eu estou no Mandaqui. Você quer falar com o Ricardo? E ela falou, quero. E daí, minha mãe foi até o Ricardo e falou, o Wagner, que ele não sabia nem da transição, né? Não sabia nem que era a Vânia agora, queria falar com você, Ricardo, você quer falar com ele? E ele falou, quero. E daí a gente abriu o Skype no meu celular e os dois se falaram por Skype. E eles se viram depois de 20 anos sem se ver. Nossa, que incrível, cara. E a primeira coisa que a Vânia pergunta pra ele é, Ricardo, sabe quem eu sou? E ele responde, claro que eu sei, você é o amor da minha vida.
E os dois começam a chorar, e todo mundo que tá ao redor começa a chorar. Eu ia chorar muito, porque eu sou dessas. Só de ouvir arrepia, né? Eu sou jornalista emocionada. Só de ouvir arrepia mesmo. Eu sou jornalista emocionada. Eu até queria te perguntar isso, Ricardo. Se em algum momento você sofreu algum tipo de crítica, e se você se questionou quanto ao formato que você escolheu, né, pra fazer essa reportagem, que é um long form, né, é uma saga, e não passa pela impessoalidade da matéria, por aquilo que é objetivo e tudo mais, e tem-se o mito, né, de que temos que ser objetivos e blá blá blá. E se você sofreu algum tipo de crítica, se algum outro jornalista ou alguém falou alguma coisa, enfim, se você pensou em mudar esse formato, ou se era desde o princípio isso que você queria fazer. Uhum. A verdade é que eu não via outro formato, eu não via outra alternativa. Assim, acho que a narrativa ia ficar troncha, ela ia ficar mal ajambrada se eu não contasse a verdade. A verdade é que a gente fez parte disso. Assim, não dava para dizer, aí de repente se materializou essa certidão de nascimento com o nome da pessoa que ninguém sabia o nome e ela foi levada para o pessoal das clínicas. Não. A gente, eu, minha mãe e uma amiga chamada Luísa Negrão, dirigimos até Araraquara, fomos até um cartório, levantamos no tomo de 1964 os nascimentos daquele ano, sabe, perto da data que a gente achava, e essa história ficaria incompleta. Acho que ela perderia completamente o sentido se não houvesse honestidade. Assim, foi por isso que sempre foi esse o formato. Assim, conforme eu ia apurando e escrevendo, eu não achava outra alternativa. Assim, não cabia uma história impessoal e objetiva. Daí eu optei para tentar dar a aura de profissionalismo possível, foi ser sincero. Assim, tudo que acontecesse ia estar no texto, assim, para bem ou para mal. Entendi. Então, tem um momento em que eu me questiono se eu posso publicar, por ele ter esquizofrenia, se eu tenho direito a publicar a história dele. Eu conto das vezes que eu perguntei para ele, conto das reuniões que eu tive com outros jornalistas que são meus guias, assim, são as pessoas que eu admiro muito. A discussão da legitimidade dessa publicação, se eu tenho direito a publicar essa história, eu não tenho, mesmo com o consentimento dele. Acho que daí eu trouxe tudo à luz, assim, eu falei, tá bom, então todas as cartas vão estar na mesa. Já que é para ser assim, nada pode ser omitido, assim, já que é para... E acabam sendo por isso, assim, e para ser sincero, eu recebi uma crítica grande, assim, que eu me lembre, que falava que eu era um Gugu Liberato semi-alfabetizado. Era sensacionalismo, que eu era um Gugu, um programa do Gugu semi-alfabetizado. Nossa, que infeliz a crítica. Quero criticar ao vivo aqui. Quero criticar a crítica. Curiosa, achei ela original, pelo menos, e respeito todo o direito desse crítico, assim, e achei que fosse ser mais. Entendi, você esperava mais crítica, né? Eu tenho uma percepção, assim, né, falando sobre o Ricardo, ele chamava atenção muito pelo seu lado físico, né? Claro, essas injeções de silicones no rosto. Pela aparência. Pela aparência física, né? E muitas pessoas acabam tendo, né? Meus amigos de São Paulo mesmo sempre falavam, eu lembro quando essa matéria o pessoal comentava também, por causar estranheza física, a gente acha que às vezes a personalidade, a essência da pessoa vai causar algum tipo de repulsa também. Porque assim, a gente sabe que quando você faz uma matéria como você fez, né, nós entrevistamos outros jornalistas aqui, você está ouvindo o outro lado, você está vendo o lado humano do Ricardo no sentido mais puro, né, que foi descobrir a família e tal. Qual que é a similaridade de tudo? Em algum momento você fala, nossa, estamos aqui e nós somos próximos, nós somos todos seres humanos, nós estamos todos com problemas, nós estamos todos com as angústias e tudo mais. Eu acho que essa experiência, só você deve ter sentido na elaboração do livro. O que você pode falar disso pra gente, Chico? Eu acho que daí vem uma escolha de recorte mesmo, assim, que é focar no que existe, exatamente no que você disse, assim, no que existe de similar, no que a gente tem de comum. Porque por muito tempo o jornalismo brasileiro gostou muito e privilegiou muito perfis que focavam na diferença. Então você fazia o perfil da nova socialite excêntrica que mudou do Paraná para São Paulo e bebe champanhe numa taça de ouro. E toma banho de champanhe, sabe? Você focava muito no que não é
o que nunca teremos, assim, o que não temos em comum, e geralmente era em tom de chacota. E acho que isso é meio inverso, assim, é pegar uma pessoa que, num primeiro olhar, parece completamente alheia à sua vida, parece não ter nada de similar com você, e através só contando, assim, sem militar, assim, só contando a história de vida dessa pessoa, você traça várias situações que podem encontrar paralelo na vida das outras pessoas, sabe? De quem se mudou sozinho para São Paulo e tinha medo de solidão, quem tem problema com a família e rompe com a família, quem perde um grande amor, e daí, de repente, em algum momento, você pode se pegar pensando, essa pessoa é muito diferente de mim na aparência, mas eu já passei por isso. Que eu acho que é a humanização, né? Eu acho que é quando a gente consegue humanizar, e acho que eu até tinha tentado, na verdade, te perguntar sobre isso, porque a gente está muito acostumado a ridicularizar, né? A pegar pelo que é excêntrico e ridicularizar e colocar a pessoa como um fantoche ali, ou como um palhaço, e sem qualquer respeito com aquela história ou com o que vai acontecer depois na vida da pessoa, né? E, tipo, quem nunca, né, viu esse tipo de reportagem ou até mesmo fez. E aí acho que você inverte tudo isso quando você demonstra todo esse respeito e faz justamente o que você acabou de contar, que é botar todas essas cartas na mesa, né? Mas eu tenho uma outra pergunta, já emendando nisso aqui, é que você fez um podcast também sobre a história, né? Eu achei isso muito legal, porque eu tô no momento que eu tô, assim, viciada em podcast, eu não faço outra coisa da vida senão ouvir podcasts e ficar pensando no meu. Mentira, eu faço outras coisas, é brincadeira. É que eu ouço muito podcast, mas assim, eu sou uma jornalista que não é bem remunerada. Eu sou uma jornalista freela, que eu ainda não sou bem remunerada, mas aí eu ouço podcast e pelo menos eu sou feliz. Brincadeira. Mas aí me conta desse podcast, e eu sei que você fechou com o BuzzFeed porque eles permitiram que existisse, né, o podcast. Exatamente. Porque eu tava pirado no podcast na época. Eu sou muito velho, né, e eu sou muito lento pra descobrir as coisas. Daí meu marido já tinha ouvido Serial anos atrás, e daí não sei porquê eu fui ouvir Serial. Que é legal, cara. Eu pirei. E daí eu queria um podcast. E essa história, desde o começo, eu apurei com cabeça de podcast, gravando as coisas para pensar em podcast, com uma gravação boa, quer dizer, a melhor que eu ia conseguir fazer naqueles ambientes e tal. Eu sempre quis que essa história fosse um podcast. Entendi. E daí, quando eu fui vender essa história, eu vendia ela como um podcast. E claro que todos os lugares que me receberam, os que levaram em conta fazer um podcast também queriam um texto, né? Só que eu achava que o texto era uma coisa secundária. Eu ficava, não, é um podcast. E o BuzzFeed foi ótimo. O editor do BuzzFeed News, o Graciliano Rocha, me falou, não, tudo bem, publicamos o podcast, mas escreve um texto. Escreve um texto do tamanho que você achar que merece, pelo amor de Deus. E no que ele estava muito certo e eu estava muito errado, porque o texto teve um alcance gigantesco, enquanto o podcast teve um alcance satisfatório, assim. Mas é uma coisa que não faz cócega, assim. E é curioso, né, porque eu tendo a pensar que o que é da oralidade pesca mais o público do que o que tá escrito, né, até por uma questão de praticidade e tudo mais. Exatamente. E é curioso, porque, na verdade, eu demorei a me ligar que tinha ali um podcast, eu tava ali muito ligada no texto, porque, por motivos óbvios, né, mas aí ouvindo, eu falei, gente, super rola um podcast. Aí eu vi você contando a história, né? Que você queria muito fazer o podcast, né? Eu achei que era uma coisa tipo, vou fazer a matéria e aproveitar as gravações para um podcast, ou para, enfim, misturar essas mídias todas aqui, né? Exato. Ai, que muito massa isso tudo. Não, mas isso é total responsabilidade deles, assim, do BuzzFeed, de ter insistido, de ter pedido um texto, porque acho que ainda existe, assim, eu amo o universo podcast, tô mais apaixonado que nunca, tô fazendo 2. Ah, você tá fazendo podcasts? A gente quer te ouvir, qual que é a pessoa diferenciada? Eles vão sair em junho agora, isso é uma novidade até do mercado podcasteiro. Vai entrar uma grande empresa de podcast no Brasil, que eu não posso dizer qual é, em breve. Assim. Fala em off. Ai, depois você me conta, porque eu vou mandar meu currículo. Eu sou viciada em podcast. E eu posso contribuir. Você também tá viciado, no caso, Evandro? Eu parei de ouvir naquela... Porque teve umas férias, né? Eles fizeram uma leva de... uma série de episódios, e daí teve umas férias de 2 meses entre a segunda... Sim, teve. Eu parei, eu preciso
preciso voltar, cara, mas tô loucão pra terminar e tô loucão pra ler o livro. Sim, tá todo mundo babando, né? Então, por favor, volta. É que você falou que gostava de Serial e eu vi que o Ivan te entrevistou no Anticast. E aí eu falei, tenho que perguntar isso, porque o assunto da minha vida no momento é Casa Evandro. Mais do que podcast, Casa Evandro. Casa Evandro é inacreditável. Assim, eu fiquei noite sem dormir. Parece filme, né? Em partes porque eu tava ouvindo podcast, em partes por medo que ele me dava. Assim, eu ficava aterrorizado. Eu não tô mais vivendo. Eu não sei se eu tô vivendo ou se realmente tô esperando o próximo episódio pra ficar neurótica, né? Eu tô nessa vibe total, assim, da minha vida e tá tenso. Ô, Chico, mas conta uma outra coisa que eu sei também, porque eu pesquisei muito a sua vida, eu sou realmente sua fã. Você tava fazendo outras reportagens, né? De long form e de personagens interessantíssimos. Eu queria que você contasse um pouco, assim, desse um spoilerzinho, já pra gente ficar louco na sexta-feira à noite, esperando pra clicar onde quer que elas sejam publicadas. Bom, olha, tão grande quanto essa reportagem, tem uma que na verdade é maior. Gente. Que é um perfil de uma corretora de rua que chama Animal. Animal é órfã, foi criada num orfanato aqui em São Paulo e depois saiu do orfanato e foi morar na rua. Com 17 anos, ela foi líder de uma gangue de crianças e jovens que cometiam pequenos furtos, até que com quase 30 anos ela começou a correr. Influenciada por Carruagens de Fogo, assim, não podia ser uma história mais cinematográfica. Caramba, que legal, cara. Viu Carruagens de Fogo, começou a correr. E ela virou corredora profissional. Hoje em dia ela tem 55 anos e é a mulher mais rápida da categoria dela no mundo. Assim, eu fui com ela para Nova York, na meia maratona de Nova York, ela ganhou na categoria dela, em primeiro. E ela é um personagem super complexo, porque ela mora num estádio, no ginásio do Ibirapuera, de favor, há 20 anos. Num quarto escondido que ninguém sabia que existia. E o ginásio está para ser privatizado. Inclusive saiu hoje notícia de que a privatização dele andou. Ou seja, quando ele for demolido, ela vai voltar para a rua com 55 anos. Que história. É uma mega história. E é também uma reportagem que você está fazendo de maneira independente para depois vender? Ou já é um contrato, é tipo uma pauta encomendada? Como é que é? Eu comecei, foi logo depois de publicar do Ricardo, eu já estava apurando essa, e daí eu comecei a fazer mais algumas coisas pro BuzzFeed e eles quiseram essa. Então, entendi. Essa saiu pro BuzzFeed também, mas já meio negociada. Essa já foi tratada antes dela nascer. Massa, e tem uma que você tá fazendo que envolve o tema de suicídio, que é um tema controverso, né? E a gente discute muito sobre isso aqui, porque o Tadeu é meio aficionado por suicídio, tem uma alma meio suicida, tal. Tem até um romance sobre Ele tem um romance suicida, e você tá fazendo, ou fez alguma coisa nesse sentido, né? Eu fiz um perfil de uma família também incrível, assim, de uma gente inacreditável, que é a mulher e a filha do Peu. O Peu era o guitarrista da Pitty. Ele meio que criou a carreira da Pitty junto com a Pitty. Os dois eram muito parceiros e ele era um guitarrista prodigioso. O vô dele, o pai dele, na verdade, era um dos novos baianos e ele era um prodígio da guitarra, assim, na Bahia. Em Salvador todo mundo conhecia ele. E daí ele ascendeu junto com a Pitty, eles fizeram uma carreira muito juntos, ele escreveu várias músicas dela, ele tocou com ela nos primeiros álbuns. E daí ele teve uma banda com o Champignon, do Charlie Brown Jr. E ele se matou. Gente, o que aconteceu, né? História, hein, como assim, né? Tipo, eu ri, mas foi de nervoso. Se matou no apartamento dele em Salvador e a filha era uma criança, a Nanda. E daí eu fui anos depois ter com a família, que eu conhecia por vivo, que a Nanda, com 17 anos, decidiu ser cantora. E ninguém queria que ela fosse cantora porque todo mundo tinha medo que ela fosse seguir a trilha do pai. E daí era um perfil dessa jovem de 17 anos que decidiu, vou ser cantora, apesar do que aconteceu com meu pai. Era o perfil dela e da mãe dela, que a mãe dela mudou completamente de vida. E foi a Monique Ferrari, uma mulher extraordinária, e foi morar na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, e faz kombucha, e hoje em dia é professora de yoga, e está tentando... e criou uma vida nova, assim, depois do suicídio do marido. E era um perfil meio das duas, assim, que é o que acontece depois da morte. E pesquisando a vida, a Monique ainda pesquisa muito todas as composições que o Peu deixou, porque ele escrevia muito, assim, então ele deixou centenas de músicas inéditas. E daí era meio a história dessa família, assim, o que acontece
15 anos depois, 12 anos depois, na verdade, do suicídio de uma pessoa na família. E já foi publicada, não? Foi publicado na Ilustríssima da Folha de São Paulo em agosto do ano passado, mas talvez vire uma coisa maior, assim. Muito legal. É uma história muito bonita, assim, é uma história de muita força e uma coisa muito, muito triste, assim. Tudo é muito triste, mas existe vida, assim. Para mim é a amostra de que existe vida, mesmo na situação mais adversa, existe vida e as pessoas são muito guerreiras, assim, as pessoas têm uma força que você não sabe de onde vem. Essa temporada até do Marges, que a gente está fazendo aqui no podcast, é legal isso, que a gente vê essa mescla do autor com o personagem, né, investigado, o personagem a ser escrito, e como é bonito ver pessoas anônimas, às vezes, ou não tão conhecidas, ou pessoas um pouco conhecidas, ou reconhecidas numa determinada região, mostrar a história que tem por trás de todo mundo. A gente sempre fala isso aqui. As pessoas, por mais simples que sejam, por mais anônimas que sejam, tem um universo de coisas a ser contadas, né? O papel do jornalista que se atreve a publicar livros, a fazer essas matérias mais longas, mais de fôlego, né? É muito legal. E eu acho que é indissociável, né, Chico? Você pode me dizer melhor, mas não tem como falar do personagem em determinado momento sem falar do escritor Chico, né? Jornalista e escritor. Eu acho isso fantástico e um privilégio para você poder falar isso. E dentro dessa grandeza que é o ser humano, mostrar um lado sensível, um lado humano, um lado verdadeiro, né? Parabéns mesmo pelo trabalho. A pergunta do Tadeu é, Chico, imparcialidade existe? Isso, trocando em miúdos. Eu fiz essa pergunta poeticamente. Falou isso tudo. O que é um poeta? Ele falou isso tudo só pra saber. Você acredita em imparcialidade? Isso, trocando em miúdos, Chico. É isso. Oi? Alô, voltou. Não, eu brinquei, eu falei que o Tadeu falou isso tudo, mas no fundo ele só queria te perguntar: imparcialidade existe pra você? É isso, trocando em miúdos, é só isso que eu queria. Existe sinceridade, existe honestidade com o seu leitor, com o seu espectador, com o seu ouvinte. Eu não sou imparcial. Ah, que ótimo. Por isso que eu gosto de você. Em algumas matérias eu não consigo omitir isso, assim. Eu acho que é preciso ser sincero quando existe um viés, assim. Quando existe por exemplo, eu acho a admiração um viés. Então, se eu admiro essas pessoas, eu preciso ser sincero quanto à minha admiração por elas. E dizer, olha, estou escrevendo da vida dessas pessoas, mas existe uma admiração. Entendi. Mas se eu for escrever sobre um buraco que abriu aqui na frente da minha casa, no viaduto Maria Paula, pode existir imparcialidade, assim. Eu acho que vai também de onde está seu coração, assim, acho que é mais se assumir, assim. Eu não sei, me incomoda um pouco isso que a gente sempre aprendeu nas grandes redações, que o jornalista é uma figura oculta, assim. Acho isso meio lorota, acho inclusive injusto, assim. Fingir que nada existe, fingir que o jornalista não tem partido político, não tem time de futebol, acho pedir demais, assim. Acho cobrar demais de uma pessoa. Desumaniza, né? Desumaniza o jornalista. Concordo, eu sou parcial até pra escrever um buraco na rua, eu vou falar que a prefeitura não foi lá, eu vou ser parcial até pra isso. Desculpa quem não é, eu sou. Oi? Ô Chico, eu queria te perguntar mais uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que na verdade eu ouvi você falando em outros podcasts, que você morou em algum país do Oriente Médio e fez algumas reportagens ali, se arriscou, indo sem documento de um lugar para o outro. Conta como é que foi, porque eu esqueci qual era o país, enfim, o que rendeu jornalisticamente disso. Eu morei na Turquia, morei em Istambul, e eu peguei ali o comecinho da crise humanitária, né? Na verdade era só uma crise de imigração, ainda não configurava uma crise humanitária no momento que eu estava lá na fronteira sul da Turquia. Então foi quando o Bashar al-Assad começou a dar muito problema e começou a ter uma guerra interna, e as pessoas estavam migrando todas pela fronteira para a Turquia, e eu desci para o sul da Turquia, entrei um pouco na Síria, porque foi quando a fronteira começou a ficar porosa naquele momento. Hoje em dia ela está bem fechada, mas naquele momento tinha um fluxo muito grande de sírios vindo para a Turquia em busca de refúgio.
Entendi. E como é que foi isso, assim, pra você? Tipo, foi uma loucura total? Você falou, vou atravessar ali? Ou, enfim, você estava contratado pela Folha? Como é que foi essa experiência? Eu tinha saído da Folha por causa de amor, assim. O que eu fiz muito, assim, nesse meu período de Folha eu pedi demissão 3 vezes, sempre porque eu me apaixonei sempre pela mesma pessoa, assim. Que bonito. Que era um turco, inclusive. E daí eu tinha pedido demissão e estava morando em Istambul com ele. Entendi. Mas ainda assim escrevendo bastante para a Folha, com uma grande frequência. E inclusive a editora, na época de Internacional da Folha, que perguntou, você não quer ir para a fronteira? E eu fui para a fronteira. Tá. Legal. Então foi meio que um pedido ali da edição e você acabou indo. Entendi. E é melhor reportar de lá ou daqui do Brasil, ou a gente consegue encontrar histórias tão boas quanto aqui, ainda que não numa guerra declarada, enfim, não numa fronteira posta? Em todo lugar. Acho que o que não falta é história não contada. Que bom, que bonito. Era isso que eu queria ouvir. Chico, eu tô muito feliz que você tá aqui, mas a gente tem um horário e a gente super tá chegando no fim do nosso podcast. Mas eu queria muito, assim, ouvir mais, enfim, conversar. Eu realmente fiquei fã quando eu li a reportagem, e aí ouvindo os podcasts eu vi que você é um cara muito legal, muito engraçado, e aí eu falei, quero ser amiga dele. Então, eu vou te mandar uma mensagem quando eu estiver em São Paulo, que é pra gente tomar uma cerveja. Aniversário terça-feira agora. Eu não vou estar em São Paulo, mas eu vou estar em algum outro momento breve. E eu vou te mandar uma mensagem, porque eu quero tomar essa cerveja com você, porque eu já achei muito legal. E aí eu tô aqui declarando a minha admiração, já que você falou que pode, que devemos. Eu tô aqui te venerando. Mas antes de acabar, a gente deixa sempre uma recomendação, uma dica, que pode ser de leitura de série, de podcast. Então, esteja livre para fazer sua recomendação. Fale o que quiser. Cara, vou recomendar um livro que chama Os Treiros, do Bruno Azevedo e da Ana Mendes. Eu não entendi o nome, você pode repetir? Os Treiros. Os Treiros, de ostra? Esquisito, exato, vendedores de ostra, Os Treiros. Olha, é exatamente isso. Legal. É um livro de perfil de ostreiros de São Luís do Maranhão, escrito e fotografado belíssimamente pelo Bruno Azevedo e pela Ana Mendes, saiu pela editora Pitomba. Que legal. E é uma das coisas mais lindas que eu li no ano, assim, é muito lindo, é uma ideia muito simples, que é contar a história dessas pessoas que têm essa profissão que a gente está tão desacostumado, né, e as histórias são maravilhosas, são belíssimas. Que legal, já fiquei curiosa pra ver, também. Porque eu sou dessas e já quero comprar o livro. E você, Tadeu, qual é a sua indicação? Eu estou lendo um livro muito legal, que é da Tim Morrison, o livro... Tim Morrison, não. Toni Morrison, que é o Olho Mais Azul. Que é o da Tag? É o da Tag, que foi indicado pela Djamila, e é um livro muito bonito. Tô no começo, assim, na página 60, 70, não tão no começo, mas ele é bem bonito, ele é sensível, e fica essa dica pra quem quiser. Eu sei que uma galera indicou ele também. Vai ser mais um que você vai me emprestar, com porque certeza. Eu gosto muito da Toni Morrison e já quero. Eu vou deixar uma indicação. Falar Tim Morrison, eu acho que eu lembrei do Jim Morrison, enfim, eu confundi pra caralho agora. Foi o chopp que você acabou de beber. Chopp, cara, tudo bem. Chopp dá isso. Tudo bem. Eu vou deixar uma indicação, ela não é suspeita aqui, tá? Eu queria indicar o Ricardo e Vânia, do Chico, que foi o último livro que eu li. Não pode. Não, mas é que foi o livro mais recente que eu li, porque eu li pra fazer o podcast e porque eu vou fazer uma oficina de reportagem literária, e aí eu pedi o livro pra Todavia pra deixar, porque é pra adolescente. Então são adolescentes que não são jornalistas, mas que fazem laboratórios de literatura, e aí eu vou fazer um laboratório de reportagem literária. Eles são bolsistas, é um projeto muito legal aqui em Poços de Caldas, que acontece pela ONG Casa da Árvore, e aí eles me convidaram pra fazer essa oficina, e eu vou fazer, e aí eu pedi o livro pra Todavia, então eu queria aproveitar e agradecer, porque a Todavia enviou gentilmente o livro para ser usado na oficina e para ficar no acervo ali dos estudantes, dos bolsistas, e eu aproveitei para ler, para fazer o podcast, e porque eu tava ali muito encantada com toda essa história e com a trajetória do Chico. E aí, se um dia eu for fazer um livro do Chico, mentira, você tá muito apaixonada, né, na história da pessoa.
É brincadeira, mas eu gostei muito. Então eu quero deixar essa dica. Ricardo e Vânia é um baita de um livro para jornalistas e para não jornalistas também. É uma super história, é emocionante, vale muito a pena. Chico, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Muito, foi um prazer. Pô, foi demais o episódio. Está convidado para participar mais vezes, viu? Vai adorar. O Chico, ele é uma pessoa que ele super tem a cara do podcast. Eu também acho. Todos que ele participou foram ótimos. Eu falei, gente, as pessoas tinham que contratar, mas agora ele já tá contratado para um. Mas eu quero que ele participe mais do nosso. A gente não pode remunerar, mas a gente garante a tietagem. A gente faz propaganda, mas obrigado mesmo, foi muito legal. Que história linda, que história linda de produção, de livro, de tudo. Parabéns. Seja quando vier a posto também, nos grite. A gente tem uma cidade muito bonita e se vier pra cá, estamos à disposição. Quero muito conhecer, não conheço ainda, mas minha irmã ama. Que bom, então venha. Um beijo, viu? Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.